Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Varão e varoa de Cristo, eu quero falar com vocês sobre Efésios 6, do 11 ao 18, né? Irmãos, eu acredito que você já ouviu pregação, eu acredito que você já leu, mas eu acredito que está faltando alguma coisa. Muitas vezes a gente fica questionando por que a gente não tem a resposta de Deus, por que a gente está batalhando e parece que nada muda e nada acontece. Mas aí a gente vai para a Bíblia e vemos que tem ordenanças de Deus para nossas vidas e que a gente não está cumprindo. E não é que Deus deixe de nos cuidar, deixe de nos abençoar, mas a gente acaba batalhando coisas que a gente já poderia ter vencido, mas a gente não sabe como fazer. Então você já ouviu pregação, você já leu esta palavra de Efésios 6, mas você não aprendeu o que ela significa para que você possa receber as armaduras de Deus. Em primeiro lugar, é uma armadura de Deus, não é comprada, não é revestida, feita em casa, nem pegar e você se fazer páginas ou camisa com a Bíblia, se cobrir dela e isso será uma armadura. Não é assim. Em primeiro lugar, nós cristãos devemos entender o que diz Efésios 6:12, que é que não estamos lutando contra as pessoas deste mundo, mas contra Lúcifer, o anjo caído, e todos os anjos que o seguiram. Né? Outro nome, Lúcifer, é o anjo caído, e nomes dados a Lúcifer são tantos como Satanás. Então a gente luta contra Satanás e contra as hostes malignas, todos que vêm com ele. Ele é o príncipe deste mundo, mas meus irmãos, ele é príncipe, não rei. Então o príncipe está sujeito ao rei. Mesmo que ele desobedeça, existem vários processos que o rei irá dominar sobre ele e quebrará o que ele fez. Amém? Porque o maior poder é o do rei, e o nosso rei é o Deus eterno sobre todos os reis que possam existir nessa terra. Então, Satanás controla esse sistema, mas ele não controla o crente verdadeiro. Ele pode controlar o sistema desta terra, os nossos governantes, o crime que está aí cada vez mais poderoso, mas ele não controla o crente verdadeiro. Ele não tem poder sobre o crente verdadeiro, sobre a vida do crente verdadeiro. Ele não tem poder, nem contra a família do crente. Se o crente entrega a família dele em oração, ele não tem poder para entrar na vida, na casa deste crente. Meu irmão, ele tem livre-arbítrio. Sim, ele tem escolhas. Aí não foi Satanás. O que eu quero deixar bem claro para você aqui é que Satanás não põe a tua mão no pecado. Satanás oferece o pecado. O livre-arbítrio do homem escolher o bem e o mal depende dele. Então paremos de colocar Satanás como um Deus que tem poder de nos fazer coisas que não queremos. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, mas tem hora que ele quiser que você vai fazer aquilo, você vai fazer, mesmo que você não saiba por que fez. Amém? Efésios 11. E para que o crente o vença, vá em Apocalipse 22, 14 e 15. Eu peço para que você, irmão e irmã, peguem a Bíblia, porque eu vou citar alguns capítulos e versículos e não lerei, mas será de grande importância para a tua vida. Será de grande importância para você entender e fortalecer a tua vida com Deus. Amém? Lá em Apocalipse 22, 14 e 15, vai nos deixar claro que podemos não somente vencer Satanás no espírito, né? Que não tão somente vencer, como a gente pode receber muito mais de Deus através desta vida, desta comunhão com o Senhor, como diz Apocalipse 22, 14 e 15. Porque a gente vence a Satanás com o sangue de Jesus. Amém? Não com forças humanas. Se você, não tente ser um super crente. Eu quero te explicar aqui que você vai ter uma força, mas essa força espiritual de ligação com Deus. Não é força humana. Você não pode contra Satanás. Mas irmão, o senhor não falou para não colocá-lo como Deus. Não, ele não é Deus. Mas você é humano. Ele é um anjo. Você é humano. Amém? Por mais que ele seja caído, ele tem poderes do céu.
Não poderes como o de Deus, mas ele tem poderes que o homem não tem. Amém? Então, insisto, vá para Apocalipse 22, 14 e 15 e leia. Efésios 6, 11. Não podemos combater o mal com a nossa carne. Opa, voltando, não podemos combater o mal com a nossa carne. Lembra que aqui estamos falando de principado, potestade, as forças espirituais do mal. Então agora vamos aprender a nos revestirmos dela, de cada uma das 6 partes da armadura de Deus. E quais são os segredos espirituais valiosos? Então agora vamos para Efésios 6, 14 ao 18. Mentalize agora um soldado romano com capacete, com escudo, com couraça, com cinto, espada e sandálias. Mentalize isso. É um soldado romano, né? Que existia aquelas armaduras que cingem, né? Que faz vestir aquelas armaduras, né? Onde aqueles homens se vestiam, porque era diferente, né? Existem vários tipos de armadura, mas ele era completo, né? Então ele vestia as sandálias, toda a sandália que Deus nos remete a entendermos sobre a sua palavra, tem um significado. Não é armadura somente de proteção, ela tem um significado espiritual. É uma armadura espiritual, é uma armadura de Deus, não é armadura humana, volto a dizer. Então ela tem um significado interior ao que possamos ver com os olhos, ela é interior ao nosso coração, porque ela nos dá entendimento de proteção da mente, do coração, dos órgãos vitais, de todo o corpo e também da arma que devemos usar e o que nos liga ao Senhor. Então, o primeiro item para o irmão e irmã hoje receber a sua primeira parte da armadura, crente que anda com a verdade, porque crente que anda com a verdade. Efésios 6,14, parte A diz: crente que vive com mentiras não pode receber o cinturão da verdade. Irmão, se você está em mentira, você não pode receber o cinturão da verdade. Então você já perdeu uma das armaduras do Senhor. E ela tem que ser completa. Tem que ser completa porque ele vai entrar por algum lado, por algum meio. Então, se ele não anda com a verdade, ele não anda com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. E se você não sabe, este cinto serve para apoiar a espada. E a espada também é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. E isso eu vou falar lá à frente. O cinto serve para defender o quadril dos golpes baixos. E o maior golpe baixo do inimigo é a mentira. A mentira tem um poder tão grande de destruir vidas, almas, famílias, empregos. A mentira é tão poderosa, mas quem está revestido da verdade não teme a mentira. Porque aquele que anda em verdade, quando alguém proferir uma mentira para destruir a tua casa, a tua família, a tua mulher acredita em você, o teu patrão acredita em você, a tua família acredita em você, quem está ao teu redor acredita em você. O primeiro voto será de crença no que tu fala, no que tu vive, porque você anda com a verdade. Mas uma mentira é suficiente para que todos aqueles que criam em você percam a fé de acreditar que você realmente continua sendo quem era ou que dizia ser. Amém? Então nós sabemos que Deus é a verdade e Satanás é a mentira. A palavra de Deus diz que não nos passamos mentirosos, porque o pai da mentira é Satanás, e assim fazemos com o herdeiro de Satanás. Então, cuidado com o que você está fazendo. Você pode estar trocando o Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, pelo caído anjo que já está fadado à derrota e só quer a tua alma no ardente chama do inferno, que o que ele quer é queimar a tua alma no inferno. Então busca Deus, que ele quer salvar a tua alma, ele quer te dar um paraíso, ele quer te dar paz, ele quer te dar tranquilidade, de vida em harmonia com todos os povos no céu, daqueles que são salvos. Cingir-se significa cobrir-se, viver a verdade de dentro para fora, passa-se parte de nossa vida. Aquilo que eu disse antes, as pessoas veem em nós a verdade, eles sabem que vai sair da nossa boca é verdade, sabe?
Então cuidado com o que tu fala, cuidado. Agora voltando, pega a tua Bíblia, vai em Deuteronômio 30:14, João 6:23, João 6:63. Lá você vai ter um se encher de Deus especial. Vá nesses dois, Deuteronômio 30:14, João 6:63. Eu vou tentar colocar na descrição do vídeo esses capítulos e versículos que eu estou citando. Item 2, vestir-se da couraça da justiça, versículo 14b. A couraça feita de couro e metal é posta sobre o tronco, peito e abdômen para proteger o coração e outros órgãos vitais dos soldados. E Satanás escolhe na maioria das vezes o coração. Não é verdade, meu irmão? Coração. Eita, coração enganoso. Não é o que Deus diz? O coração do homem é enganoso. Então cuidado com quem entra no teu coração. Pode ser a seta do inimigo querendo colocar projetos destruídos no teu coração. Então, Satanás escolhe na maioria das vezes o coração. Então devemos guardá-lo das situações deste mundo. Veja Provérbios 4:3. Porque dele procede as fontes de vida. Então, nosso coração, leia todo o versículo 3 de Provérbios 4. O coração procede toda a fonte de vida. Se o coração morrer, todos os órgãos morrerão. Amém? Então, o coração é um alvo a ser atacado. E a nossa mente também, mas a gente vai ver lá à frente. Mas o nosso coração, ele tem que ser protegido. Um coração contaminado, meus irmãos. O coração contaminado destrói toda a vida cristã ou não cristã. Então, vamos lá. O coração é composto de mente, vontade, emoção e consciência. Marcos 12:30. Veja o que diz este capítulo. Sem amor não é possível vivermos nenhuma experiência espiritual. Aleluia. Essa experiência espiritual, a gente está falando espiritual divina. Não estamos falando de espirituais humanas aí e tantas outras coisas que aqui não é o foco citá-las. Por este motivo, o coração é tão valioso para ser atacado por Satanás. Uma vez penetrado, é tão difícil de sará-lo. Uma vez o teu coração tocado pela hóstia do maligno, tirado a tua vontade de seguir em frente, dificilmente você conseguirá voltar. Amém? Item 3. Calçar os pés do Evangelho. 6,15. Efésios. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Aleluia. Quando vamos para uma batalha, o intuito dos dois lados é vencer o inimigo. E isso se estende à invasão do seu território, até chegar um ou outro no dele. Então, se você é o bonzinho, e aqui está o inimigo, bonzinho, inimigo, um ou outro, vocês estão batalhando, e vence aquele que tomar o território do outro. Então, meu irmão, quando vamos para uma batalha, a gente tem que saber aonde nós estamos pisando. Mas o que nos faz estar protegido quando a gente começa a invadir o campo do inimigo? Porque no campo do inimigo tem os segredos deles. Tem as bombas, ali as minas, que a gente não sabe onde está escondido. Tem as armadilhas. E aí a gente tem que estar preparado. Porque pisar naquele mundo sujo, naquela coisa que está preparada para nos destruir, pode realmente nos destruir. Mas aí a gente está calçado com algo diferente, com uma proteção diferente, E aí a gente não vai ser atingido. Quando vamos pisar no campo inimigo, sabemos que se trata do que se trata. Então a gente, quando a gente sabe que se trata, a gente já está preparado para esperar todas as coisas que o inimigo tem a oferecer. Se nós estamos batalhando contra Satanás, que aqui é o foco do Efésios 6, a gente já conhece que ele é sujo, ardiloso e vai tentar de tudo.
até uma falsa paz ele vai tentar contra você. Então, o que nos protege de não cair na cilada dele? Estar calçados com o evangelho da paz. O verdadeiro evangelho é onde nos protegerá. Então a gente vai aqui. Quando a gente pisar no campo minado, não seremos atingidos. Para tudo que for lançado ou preparado para te derrubar, você irá agir como Jesus. Nós usaremos o evangelho verdadeiro para combater todas as opressões. Como Jesus usou quando ia ser crucificado, quando Jesus usou no Getsêmani, quando Jesus usou quando foi provar. Então o evangelho sempre tem que ser usado. Temos que estar calçado dele. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer pisar. Então, se tu já pisou no Santo dos Santos, tu já vestiu a sandália santa do evangelho, se mantenha firme nela. Use dela, para que você tenha toda a proteção. E onde tu pisares, tu estará protegido e nada te acontecerá. Amém? Quarto item. Embraçar o escudo da fé. Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Dardos lançados contra ti. O escudo, aleluia. O escudo usado para proteger todo o corpo. Então, antes da vestitura, presta atenção, nós nos vestimos de todas as armaduras de Deus, dos pés à cabeça, e ainda tem um escudo, chamado escudo da fé, que você protege. É um escudo grande, você protege a cabeça, o corpo, o pé. Antes de tocar todas as outras armaduras, tem que passar pelo escudo da fé. E meu irmão, mesmo se ele varar o escudo da fé, varar não vai varar, mas de alguma forma te atingir, você sabe que a tua fé enfraqueceu. Você perdeu a fé, mas você ainda tem outras armaduras que podem te trazer de volta a você pegar do chão o escudo e se revestir novamente. Mas primeiramente você tem que se proteger disso. Não permita que a tua fé enfraqueça. Independente do que Satanás vai colocar aí na tua frente, vai colocar na tua família, nos teus amigos, né? O que ele vai vir aí propondo? A tua derrota. Tantas e tantas coisas. Eu não sei o que tu está vivendo hoje, mas parece que tudo vai ser derrota. Parece que nada vai ser consertado, nada vai ser resolvido. Parece que você está fadado ao fracasso. Pode parecer o que for, meu irmão. Você não desiste. Você persevera, você acredita, você respeita a vontade de Deus. Lembra-te que Jesus subiu 3 vezes ao monte e pediu: Senhor, se possível, livra de mim este cálice. Era tão penoso que nenhum homem poderia suportar. Mas ele pediu: mas contudo, seja feita a tua vontade. Então entenda que até o último minuto, peça pela tua vitória. E entenda que na mão de Deus não existe câncer, AIDS, lepra, não existe doença, situação que irá te vencer. Se está na mão de Deus, você tem fé, confia, tudo que te acontecer será para o teu bem. Por mais que isso seja tão sofrido, às vezes perder alguém não é bom para você, mas é bom para a pessoa. Então entenda que o Senhor está no controle. Entregou tua mãe, entregou teu pai, entregou teu irmão, teu filho na mão de Deus. Continue orando até o último minuto. A tua finanças, a tua empresa, o teu emprego, a necessidade do emprego. Continue orando, continue acreditando, com fé. Senhor, eu creio. Senhor, eu sei que chegará a hora que o Senhor me dará a resposta. Não duvide, mantenha a fé até o final. E o que acontecer, contrário ao teu pedido, entenda que o Senhor está no controle, que o Senhor tem o controle. Amém? Não permita que Satanás destrua a tua fé. Não duvide, seja fiel ao Senhor. Item 5, Efésios 6,17, parte A. Tomai também o capacete da salvação. A cabeça, o cérebro, primeiro o cérebro. A cabeça protege o quê? O cérebro. E o cérebro? Ele é o quê?
ele é responsável por todas as partes do corpo. Uma vez atingido o cérebro, pode atingir a fé, pode atingir o coração, pode atingir os órgãos vitais, porque o cérebro, ele comanda o corpo, comanda a mente, comanda o coração. Então, a primeira coisa que a gente não pode permitir é que o nosso cérebro seja atingido. E às vezes ele é atingido com doutrinas falsas, com boca de crente, descrente, com a opressão dentro de casa, na família, com as acusações dentro da família, dentro do trabalho, mas a gente não pode deixar ser tocado por isso. Quando teu marido, tua esposa falar, teu filho, teu patrão, ou a necessidade de falar mais alto, entendemos que a gente não está lutando contra eles, mas sim contra o mal. Aquele que é crente, aquele que é cristão, ele vive uma vida diferenciada. Ele foi chamado para ser diferente. Ele foi escolhido, ele foi separado. Então, o crente, ele sabe que tem uma batalha a ser feita. E aí eu vou voltar lá atrás para dizer sobre ela, para falar sobre ela. Então, quando a gente veste o capacete, a gente está protegendo o nosso cérebro de ser atacado por Satanás. Eu não sei qual é a tua angústia, a tua ansiedade, qual é o problema que está afligindo toda a proteção que Deus tem para você. Então, se você está com a mente contaminada, você não pode estar com o capacete da salvação. Começa a focar a tua mente nas coisas santas de Deus. Começa a colocar a tua mente na fé, na perseverança, no evangelho, na busca, na comunhão com o Senhor, na oração. E você voltará a estar protegida a tua mente. E nada atingirá o resto do teu corpo. Amém? E o último é o Efésios 6, 17b, que diz: e a espada do Espírito, que é simplesmente a palavra de Deus. Espada do Espírito. Mas a espada não é para ser usada contra o inimigo, é o ataque? Sim, verdadeiramente. E com o que tu vai atacar Satanás? Com o que tu vai atacar as hostes do maligno? Com a palavra de Deus. Jesus Cristo foi tentado como homem 40 dias de jejum total. E como ele foi tentado? Ele foi tentado sobre a palavra de Deus. E como ele atacou? Usando da palavra de Deus. Muitas vezes seremos tentados, provados justamente no Evangelho. Tu não é crente? Por que tua vida está assim? Tu não é crente? Por que Deus não faz na tua vida? Tu não é crente? Por que tu está passando necessidade? Tu é crente? Porque Ele não abriu a porta. Tu não é crente? E tu vai falar: todo o tempo, toda a minha vida, toda a minha história está determinada ao tempo do Senhor. A mão dele agirá a hora que for certa. O que eu tiver que passar, eu passarei em nome de Jesus Cristo, porque muito maiores foram as dores que ele passou por mim, sem culpa alguma. Tenha fé, tenha determinação, tenha vida com Deus. Se proteja, usa das armas, mas essa espada, ela corta com amor. Essa espada, ela quebra todo o mal com amor. O amor do Espírito Santo de Deus, com o amor do Espírito da vida eterna, do amor de Jesus Cristo. Você não empunha a espada no coração do inimigo, a não ser com a palavra de Deus. Você fere sim, mas fere com amor. Fere tentando converter este homem que foi enviado por Satanás para destruir a tua fé, para te ferir. Você está protegido. Use da espada que o Senhor... Se proteja de todas as hostes do mal. Se proteja. E quando tu for empunhar a espada contra aquele que te aflige, use do amor da palavra de Deus. É assim que nós combatemos o mal. Nós não combatemos o mal revidando com palavras humanas, com palavrões, disseções, ofensas, maldições. Não, nós combatemos com o amor que há na palavra de Deus. Que o Deus nosso tenha misericórdia do opressor. Que Deus nosso toque o coração duro deste irmão, desta irmã, da família. Que as coisas mudem, que as coisas se transformem pelo amor que é em Jesus Cristo. Amém?
Vamos ler agora Efésios 6:18. Se queremos dar bom andamento desta armadura, precisamos orar sem cessar no Espírito, vigiar com toda a perseverança. A oração é a chave da intimidade com Deus, é o que faz Deus nos vestir da armadura. Oração é intimidade, oração é amor, oração é vida com Deus. Olha, irmãos, para terminar, eu tenho 5 minutos para terminar isso. Eu quero falar para você o seguinte: em primeiro lugar, disso que eu quero dizer é que devemos saber que temos atribuições quando cristãos no ministério de Deus. Eu estou falando no ministério de Deus, não estou falando no nosso, estou falando no ministério de Deus, sim, dele. Primeiro, somos chamados e escolhidos. Somos chamados pelo todo o evangelho que chega a nós de várias formas, sobre louvores, sobre a boca de um irmão, de uma irmã, sobre um vídeo, sobre uma pregação, sobre a igreja. Somos chamados e escolhidos. Quando somos escolhidos e assim aceitamos o Senhor Jesus como Senhor único e suficiente Salvador, somos separados para ter uma nova vida. Nem todos estão tendo isso. Infelizmente, nem todos estão realmente vivendo o Evangelho, mas a parte isso. Então, depois de somos chamados, sermos escolhidos, nos tornamos servos do Senhor. Servo, passamos a servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E aí, somos chamados de filho, deixamos de ser chamados de criação para filhos. Aí fomos separados agora para filhos. E filhos do Pai, Deus Todo-Poderoso. Então, tudo que é do Pai, somos herdeiros. Aí passamos a ser, depois de filhos, passamos a ser herdeiros. Olha só, passamos de filhos a ser herdeiros. Então temos a herança do Pai. Ele é dono de tudo. Não precisamos de mais nada. Então, se você está passando hoje, se você passou pelo processo, ser chamado, escolhido, se tornou um servo, filho e agora herdeiro, irmão, saiba que você terá da parte de Deus a herança que tem para ti. Saiba, Ele tem muito. Ele é teu Pai. Depois que Ele começar a te advertir, começar a te preparar para ter um caráter modificado, uma vida modificada, ser um vaso de honra, Ele te dará nessa terra e no céu porções de bênção. E aí nos tornamos o quê? Soldados de Deus. Você está entendendo por que Deus vai nos dar a armadura? Porque passamos agora a ser soldados. Mas como assim soldados? Entramos numa batalha, meus irmãos. Uma batalha em prol de nossas vidas, uma batalha em prol de nossas famílias, mas uma batalha em prol dos que estão perdidos. E às vezes até daqueles crentes que estão perdidos. Então nós nos tornamos também soldados do Senhor. Por isso estamos revestidos da armadura de Deus quando a gente começa a viver da verdade, da proteção, da fé, protegendo a cabeça, o cinturão, a sandália, o escudo, a couraça. Entenda isso. Ser chamado tem a ver com o escolhido. Todos que recebemos o Evangelho estamos sendo chamados, estamos sendo separados por Deus. Somos filhos, herdeiros, soldados. Agora você tem que entender que você, como soldado, servo, filho, deverá estar para receber esta armadura, porque podemos ser chamados, escolhidos, servos, filhos, herdeiros, soldados, recebido de Deus o chamado, ter sido escolhido, mas será que estamos o servindo? Aí é que está o ponto, irmão. Será que depois de tudo isso, nós estamos realmente no Evangelho do Senhor? Será que depois de termos recebido o chamado e tudo que eu já citei, será que a gente está vivendo em santidade, em verdade com o Pai? É isso que eu quero deixar para você. A gente só pode estar realmente com as armaduras do Deus se estivermos em verdade com Ele. Então acredite nisso. Devemos ter um compromisso com o nosso Deus, seguindo as doutrinas bíblicas. A exortação que Deus nos dá, ela vem para nos colocar em santidade com Ele. Tome posse desta palavra. Eu falo com amor a você, como eu também falo a mim. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra sirva de entendimento para a tua vida, assim como serviu para a minha. Se de alguma forma você não entendeu,
coloque o comentário abaixo, curta a página, me incentive a cada vez mais saber que esta palavra está servindo para alguém, que meus vídeos estão tocando no coração. Faça parte do canal, faça parte deste tipo de evangelização. Coloque seu comentário, coloque a sua dúvida, seu pedido de oração. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço. Ei, somos guerreiros de Cristo. Venha comigo. Deus abençoe.